Olá, turma! Eu sou a professora Márcia Neide Marinho e hoje daremos início à nossa primeira videoaula referente aí ao componente curricular Ciências Morfofuncionais do Sistema Nervoso e Cardiorrespiratório. Hoje falaremos da unidade 2 da seção 2.3. Lembrando que todos os assuntos tratados nas aulas presenciais que já aconteceram estão disponibilizados na plataforma, então os alunos que não puderam comparecer ou compareceram e não acessaram os materiais, podem acessar o portal que está tudo disponível para que vocês acessem e estudem para a gente fazer a adequação aí à nova situação. Hoje nós vamos falar de farmacologia, dos medicamentos, dos fármacos direcionados aí à ação do sistema nervoso, que interferem na ação do sistema nervoso. E nós vamos falar dos medicamentos que interferem na ação do sistema nervoso central e também do sistema nervoso periférico mais autônomo. E para falar nesses fármacos, nós temos que entender o que são esses fármacos. A definição de fármaco, primeiro é uma palavra originada do grego, que significa veneno ou remédio, O que diferencia em relação ao significado disso é a dosagem que se utiliza, para tratar uma doença, para tratar algum sintoma. Então, a dosagem, a forma que isso é feito e ingerido é que vai diferenciar aí se isso vai trazer um efeito benéfico ou não para quem está utilizando. Em relação aos medicamentos que nós utilizamos, fármacos que atuam no sistema nervoso, primeiro, os que são associados ao sistema nervoso central são os mais utilizados pelo homem, seja ele recomendado pela ação dos médicos ou não, porque muitas pessoas se automedicam, trazendo aí algumas complicações, mas quando é utilizado de maneira adequada, vai servir aí para a terapia do processo que você está passando aí, das implicações do funcionamento desse sistema. Obviamente que as pessoas que fazem o uso aí continuado desses medicamentos não tem só benefícios, pode ter também prejuízo aí ao funcionamento do sistema nervoso, mas aí o médico que vai fazer as intervenções necessárias aí para saber se você pode mudar de medicamento, ou se diminuir a dosagem, ou então ter alta e não precisar mais desse tipo de terapia. Em relação da atuação, no que esses medicamentos atuam, de que forma que eles atuam? Primeiro, nós sabemos que o sistema nervoso é composto da ação de transmissão do impulso nervoso, então a ação desse medicamento é nesse processo de neurotransmissão. Então, pode ter vários momentos de alterações aí da etapa, desde o momento pré-sináptico, antes de acontecer a sinapse, que vai influenciar em todo o processo de produção, armazenamento e liberação das informações da ação dos neurotransmissores, como nós já vimos, mas também pode acontecer de outra forma, pode ativar ou bloquear a ação dos receptores após o momento da sinapse. O que são sinapses? É um conjunto de ações de neurônios, onde se forma uma rede de informação para que o impulso nervoso ocorra de fato e a gente responda aos estímulos do meio, como nós já vimos na aula aí inicial do sistema nervoso. Em relação aos tipos de medicamentos, nós temos o primeiro grupo, que é chamado de ansiolítico. E ansiolítico, tem a ver com o que ele trata, são medicamentos que tratam aí a ansiedade. O que é a ansiedade? É um estado que o indivíduo passa de tensão, de apreensão, inquietação. E esses distúrbios de ansiedade estão muito comuns hoje na população, Muita gente tomando medicamentos aí para fazer o controle dessa ansiedade. Só que nós temos que lembrar que a ansiedade ela tem vários graus, Tem os graus que são mais severos, que a gente chama de ansiedade grave, que o indivíduo pode ter como sintomas aí ataque cardíaco, a sudorese, os tremores, as palpitações, que às vezes a pessoa pensa que está tendo ataque cardíaco, que é tudo ligado a essa questão da ansiedade.
Outra ação que pode acontecer no caso da ansiedade que é leve, né? Então aí o indivíduo vai só tomar um calmante e vai, através desse medicamento, vai manter aí o equilíbrio, vai aos poucos, né, mantendo aí a calmaria aí do seu sistema. Então, em relação a esses medicamentos, os mais utilizados hoje são os que têm o princípio ativo aí, benzodiazepinas, e esses, né, os nomes populares desses fármacos são florazepam, diazepam, alprazolam. Então, né, tem essas nomenclaturas, mas o princípio ativo é essa benzodiazepina. Então, o que vai acontecer? Ela vai atuar, né, esse componente que está em vários medicamentos, aí vai acontecer a ação através de receptores, que vai inibir a ação do sistema nervoso central. Então, né, vai dar um efeito aí inibitório nesses neurotransmissores, que nós vimos que são, né, componentes químicos que agem controlando a ação do sistema nervoso, para poder você voltar aí à normalidade. O outro grupo que nós temos é de sedativos hipnóticos. O que são os sedativos hipnóticos? Eles são sedativos que vão variar em relação à dosagem, tendo efeitos aí diferentes. Então, qual é a finalidade, né, de um sedativo? Provocar a sedação, no caso, quando você vai fazer algum exame, né, que você precisa de sedação, né, e dependendo do tipo de exame, do grau da sedação, você tem as dosagens aí variáveis. Se for fazer uma cirurgia, né, outro tipo de anestésico aí que vai provocar também esse efeito, né, sedatório. Em outros casos vai servir para aliviar aí a ansiedade, estimular o sono e manter, né, esse estágio aí de sonolência. Ele é utilizado no tratamento da insônia. Então, esse efeito sedativo que esses medicamentos traz é para que a pessoa, né, mantenha aí as condições necessárias para dormir, porque o sono é necessário para o corpo repor aí a sua normalidade, né, reparar aí, descansar de fato, né, e reparar aí o cansaço do dia. Então, o sono, ele, né, tem que acontecer de maneira saudável, tá? A qualidade do sono tem muito a ver com a nossa imunidade e com outras questões aí que afetam a nossa vida. Então, esses medicamentos vão voltar, né, a fazer efeito nessas questões aí que nós chamamos de efeitos sedativos do sono. Em relação à classe desses fármacos, né, nós temos alguns que têm a nomenclatura do princípio ativo do medicamento bem conhecido, chamado de zalaleplona, zilpidem e outros medicamentos, né, que vão estar aí na composição desses sedativos, que vai servir aí para provocar em hora alívio da ansiedade, outra hora para estimular, né, o surgimento do sono para quem tem insônia. Outros medicamentos que nós temos que lembrar são os medicamentos que têm efeito anticonvulsivantes, que nós falamos na última aula sobre, né, a epilepsia, que ela é classificada em 2 tipos, e falamos, né, de alguns sintomas característicos aí, né, que o indivíduo pode perder, a localização disso dentro do sistema nervoso. Então, vamos relembrar isso, né? A epilepsia, que a gente chama de idiopática, é quando a gente não sabe a causa específica desse sintoma, né, que está se expressando. Então, a gente não tem uma evidência anatômica específica, como no caso de um traumatismo em neoplasia. Você sabe que a pessoa está tendo um ataque epilético porque sofreu um trauma em determinada região, ou está com tumor em determinada região. Então, na idiopática, a gente não tem esse indicador aí para o paciente. Então, isso acontece na maioria das pessoas que têm ataque epilético. Então, esse grupo de epilepsia idiopática é que acontece na maioria aí da população. E os sintomas, né? Como é que pode ser essa forma sintomática? Então, esses fármacos, em relação às que são sintomáticas, aí vão acontecer em relação
traumas, né? Traumatismo, que a gente tem vários graus de traumatismo, infecções nas meninges, que pode acontecer por ações de bactérias, por ações de vírus, né? Então, as infecções das meninges pode acontecer por vários fatores, ou na pessoa que é alcoólatra também, quando você, né, faz a retirada rápida, a ingestão de álcool, essas pessoas podem ter crises aí epiléticas por conta disso. Então, em relação às crises, né, como é que essa classificação dos tipos de crise traz de indicador para a questão do medicamento? Você tem que saber em qual grupo o indivíduo está classificado para poder escolher qual o melhor tratamento, qual o melhor medicamento para ele tomar. Em relação aos tipos de grupos, essas crises podem acontecer de forma parcial ou focal, como nós vimos na última aula, né? Uma parte específica aí da porção do cérebro, e pode ser dividida em dois grupos: a simples, que o indivíduo não tem perda da consciência, tem uma alteração, mas não tem a perda da consciência, e a complexa, que o indivíduo pode ter a perda, né? Tem a perda aí total da consciência. Em relação às que os ataques epiléticos são generalizados, essas crises, elas são generalizadas porque o foco, né, ele se expande por vários locais simultaneamente, e a perda da consciência da pessoa é imediata, né? Isso é esperado, porque se você tem, né, essas descargas anormais em várias pontes, em várias localizações, você vai ter, né, aí um desequilíbrio aí do sistema nervoso. Em relação à escolha do medicamento, aí o médico vai, né, verificar a especificidade da crise, né, os familiares, a pessoa vai relatar, né, essas especificidades da crise, e obviamente vai avaliar aí qual o melhor efeito, aí, qual o melhor medicamento para se conter, aí diminuir, reduzir os picos, né, das crises, a quantidade de crise, e melhorar aí a qualidade de vida desse indivíduo. Em relação aos indivíduos que tomam somente um tipo de medicamento, né, para tratar os ataques epiléticos, e se esse medicamento não for eficaz, eficiente, pode ser acrescentado outro medicamento alternativo para fortalecer a ação do primeiro que ele está tomando. Então, alguns fármacos que são utilizados, né, em ataques epiléticos, o topiramato, que também é utilizado para crise de enxaqueca, né, e para outras coisas relacionadas, né, a doenças ligadas ao sistema nervoso, e outros medicamentos aí que tem, né, esses três princípios ativos. Então, o que muda é o laboratório e o nome da medicação por conta se está presente ou não um desses três princípios ativos. Então, o topiramato é um princípio ativo que é bem usual e está bem em evidência hoje, né, na composição desses medicamentos. O que acontece? Pode acontecer em alguns medicamentos, você ter efeitos colaterais bem desconfortáveis, né? Então, em mães, por exemplo, que estão no período gestacional, pode já acometer aí, ter má formação de bebês. Então, durante a gravidez, o médico, né, tem que ter muito cuidado na hora que vai medicar e passar esses fármacos, porque tem que reduzir esses riscos, né, de sequelas aí para a criança. Aí ele pode mudar, né, reduzir a dosagem ou mudar o tipo de princípio ativo que tem esse fármaco. Em relação aos antidepressivos, nós sabemos que a depressão é o mal do século, né? Não é o coronavírus, mas a depressão é o mal do século. Então, muitas pessoas tratando, né, em várias etapas da vida, na fase da infância, adolescência, adulto, terceira idade. Então, o ciclo, né, de pessoas com depressão e a quantidade de pessoas com depressão tratando depressão só cresce a cada dia. Então, muitas questões sociais, né, que estão associadas a isso. Os hábitos ruins, né, da vida, o excesso de atividade,
o não cuidar, né, das questões de lazer, de a sobrecarga. Então, a depressão acomete todas as faixas etárias. Claro que tem alguns grupos que elas estão mais evidentes, mas hoje nós já temos aí uma propagação da depressão em todos os grupos. O que é a depressão, né? Quais os principais sintomas da depressão? As sensações de melancolia, então nada tá bom, nada pressa, né? O desespero, às vezes a pessoa acha que a vida não faz mais sentido e, né, quer tirar a própria vida. Dificuldade de sentir prazer nas atividades comuns, então nada que a pessoa, né, não sente prazer em trabalhar, não sente prazer em estar com a família, ir para uma festa. E alterações no sono e no apetite. Então, a depressão pode ter dois efeitos em relação ao apetite. Ou a pessoa tem uma compulsão alimentar, comer muito, ou parar de se alimentar. Então, né, pode ter os dois efeitos aí antagônicos. Então, diferencia aí de indivíduo para indivíduo. Em relação aos fármacos, né, que se toma aí como antidepressivo. Logicamente, esse fármaco vai realizar ações para potencializar a ação dos neurotransmissores ligado ao humor, ligado a atividades relacionadas ao sono, ao apetite. Então, o que vai acontecer? Esses antidepressivos vão atuar nesses neurotransmissores. Tem um grupo que atua especificamente naquela fenda sináptica que nós estudamos, que é aquele espaço que tem entre, né, um neurônio e outro. Esses neurônios que estão se comunicando para formar lá a sinapse, a rede de informação que nós estudamos. E através dessa ação vai possibilitar uma maior atividade pós-sináptica, né, na questão da neurotransmissão. Então, em relação ao antidepressivo, você não pode suspender ele, né, automaticamente, achar que está bem, que não vai mais precisar. Você precisa, né, como qualquer remédio que a gente assume aí, né, essa questão do tratamento, você vai reduzindo as dosagens até que você receba a alta, né, totalmente, para poder se livrar desse medicamento. Ninguém quer ficar dependendo de um medicamento o resto da vida, mas você não pode, né, se dar alta sem o médico, né, tá sabendo da sua real. Quem pode te dar alta é somente o médico. Em relação aos efeitos, né, ele demora um tempo para fazer efeito. Alguns medicamentos são mais rápidos, mas em média aí, o médico recomenda que de até 15 dias para surtir aí os primeiros efeitos. Então não é de imediato, você tomou, você já está, né, equilibrando aí a questão desses neurotransmissores. Em relação a esses medicamentos, né, que acontece? Eles não são utilizados somente para a depressão, eles podem ser utilizados também para outros distúrbios. O distúrbio obsessivo-compulsivo, por exemplo, a síndrome do pânico, que hoje também está muito comum na população, distúrbio de ansiedade generalizada, pós-traumático, por exemplo, você teve a perda de um ente querido, você está com estresse aí pós-traumático, então, né, você também faz uso desses princípios ativos aí, desses fármacos, ansiedade social e bulimia. Então, alguns exemplos aí de doenças que também utilizam os mesmos medicamentos aí da depressão. Os mais utilizados, né, e mais famosos, né, atualmente o princípio ativo mais utilizado é a fluoxetina e a paroxetina também. Então, o nome do medicamento até muda, mas o princípio ativo é o mesmo, né? E às vezes muda também a questão das dosagens, né, em relação à composição química do medicamento. Tem, obviamente, outros medicamentos que são produzidos, como êxodos e outros medicamentos, mas a fluoxetina aí é o mais comum.